Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris e em Maputo. Stephanie Palma. Sejam muito bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 11 de junho. A marcar a atualidade, em Luanda, o Memorial Dr. Agostinho Neto já está a receber os angolanos que queiram prestar homenagem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos. No Reino Unido, a direção do Partido Conservador vai estabelecer esta segunda-feira as regras de eleição do novo líder. O Nord Stream 1 está encerrado temporariamente. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Guillaume Buffet, já a seguir as notícias. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. No Reino Unido, a direção do Partido Conservador vai estabelecer esta segunda-feira as regras da eleição do novo líder para tentar reduzir o número para 2 finalistas até ao final da próxima semana. Bruno Manteigas. Com 11 candidatos à sucessão de Boris Johnson confirmados até agora, a direção do Partido Conservador vai estabelecer hoje as regras da eleição do novo líder para tentar reduzir o número para 2 finalistas até ao final da próxima semana. O ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, e o ex-ministro da Saúde, Sajid Javid, são os favoritos, mas este tipo de eleições produz frequentemente surpresas. Para já, o atual primeiro-ministro recusou dizer qual prefere como herdeiro. Há uma eleição em curso e eu não gostaria de prejudicar as hipóteses de ninguém oferecendo o meu apoio. O corte de impostos é o principal tema de campanha da maioria dos candidatos para ajudar os britânicos a ultrapassar a crise do aumento do custo de vida. Entretanto, a imprensa fala de manobras sujas, com dossiês a circular que têm segredos comprometedores sobre alguns candidatos. O que levou deputados conservadores a avisar para o risco de esta eleição acabar por dividir mais em vez de unir o partido. Bruno Manteigas, Londres, RFI. A Comissão e as agências sanitárias da União Europeia recomendaram esta segunda-feira uma segunda dose de reforço das vacinas para os maiores de 60 anos e pessoas vulneráveis. Neide Ribeiro. Face ao aumento de casos de Covid-19, a Comissão e as agências sanitárias da União Europeia recomendaram hoje uma segunda dose de reforço das vacinas para os maiores de 60 anos e pessoas vulneráveis. Em abril, estas autoridades tinham recomendado a administração de uma segunda dose apenas a pessoas com 80 ou mais anos. Porém, a Europa enfrenta um aumento dos casos de Covid-19 associado ao elevado número de internamentos de urgência em vários países e, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde para a zona da Europa, que abrange cerca de 50 países, o número de casos de Covid tem vindo a aumentar desde o final do mês de maio. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e a Agência Europeia do Medicamento consideram que não se justifica a administração generalizada de uma quarta dose de vacinas contra a Covid-19, apontando que, de momento, não há provas claras que apoiem a administração de uma segunda dose de reforço a pessoas com menos de 60 anos de idade e que não se encontrem em situação de risco. A Gazprom, gigante russa de gás, fechou esta segunda-feira o gasoduto Nord Stream 1, que fornece gás a vários países da Europa Ocidental. O contexto atual preocupa os líderes europeus, que temem um corte total do fornecimento de gás. Elton Aguiar. A Gazprom, gigante russa de gás, anunciou esta segunda-feira o início dos trabalhos de manutenção no gasoduto Nord Stream 1, que transporta gás para a Alemanha e vários países da Europa Ocidental. Esta manutenção, que deve durar 10 dias, costuma ser efetuada todos os anos, mas desta vez, o contexto do conflito na Ucrânia e o braço de ferro entre a Rússia e o Ocidente está a gerar preocupação entre os líderes europeus. O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, declarou que a Europa está a viver uma situação inédita, sublinhando que tudo é possível. O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, confirmou os receios, salientando que o velho continente deve estar preparado para um corte total do gás russo. No mês passado, a Rússia reduziu o fluxo de gás através do gasoduto devido a um atraso na reparação de uma turbina que estava a ser efetuada em Montreal, no Canadá, pela empresa alemã Siemens. Entretanto, o Canadá, que estava a bloquear o regresso da turbina à Rússia devido às sanções impostas pela a Moscovo, já anunciou que a situação está desbloqueada.
Passamos agora para a atualidade africana. Em Luanda, o Memorial Dr. Agostinho Neto está a receber os angolanos que quiserem prestar uma última homenagem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos. Em todas as províncias haverá locais para velórios públicos, enquanto se aguarda a marcação de uma data para as exéquias. A reportagem é de Avelino Miguel. O presidente angolano João Lourenço rendeu hoje em Luanda a homenagem ao ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, falecido numa clínica na cidade espanhola de Barcelona. A homenagem teve lugar no velório central do Estado, montado na Praça da República. Renderam igualmente homenagem a José Eduardo dos Santos, outros órgãos de soberania e titulares do Poder Executivo. O velório será aberto ao público e a entidades interessadas. Outros velórios serão montados em todas as províncias para render uma digna homenagem ao ex-presidente da República, segundo a comissão governamental criada para organizar o funeral de Estado, ainda sem data, devido à falta de acordo entre as autoridades de Luanda e a família na transladação dos restos mortais para Angola. Avelino Miguel, Luanda, RFI. O governo da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, vai instalar centros transitórios para albergar deslocados junto às suas zonas de residência. O objetivo é facilitar o regresso das famílias após o restabelecimento da segurança. A 7 de julho, em comunicado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados considerou prematuro promover o regresso da população aos distritos afetados. Orfeu, Lisboa. Com a ocorrência de vários ataques de grupos terroristas e que obrigaram a fuga massiva da população para zonas distantes, o governo moçambicano decidiu pela criação de centros transitórios junto das zonas de proveniência. O secretário de Estado da província de Cabo Delgado, António Supeia, explica o que se pretende. Antes de ir até a Pemba, eles devem estar aqui à volta e serão criadas as condições de segurança. É o que estamos a fazer em relação ao centro de Nanona. O centro de Nanona, nós temos a perspectiva de que seja o centro de trânsito. Antes das pessoas se decidirem a ir para longe, devem estar ali. António Supeia diz mais. Muitas das vezes, por sair do seu espaço, perdem muitas coisas. Então, nós o que estamos a fazer, já falamos com os parceiros concordam conosco que devemos criar um centro transitório. E esse centro transitório não deve estar muito longe de onde as populações vivem. Os ataques terroristas que se registram desde finais de 2017 em vários distritos da província de Cabo Delgado já provocaram cerca de 3 mil óbitos e a fuga de perto de 1 milhão de pessoas. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Na área desportiva, a seleção portuguesa de futebol feminino lidera o Grupo C da fase de grupos do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. Tatiana Pinto, internacional lusa, afirmou que a seleção das esquinas vai lutar pelo apuramento. Ouçamo-la num som recolhido por Marco Martins. Eu acredito sinceramente que depois daquela segunda parte venha qualquer seleção que vier, acho que estamos preparadas e obviamente e logicamente que as seleções que vão jogar contra nós vão nos respeitar muito mais, vão ter muito mais atenção e vão ter que correr muito para nos ganhar. Acima de tudo é corrigir aquilo que não tivemos tão bem, acho que isso também serve sempre de aprendizagem, ver aquilo também que fizemos de bom, que foi muito bom na segunda parte e é ir por esse caminho da segunda parte, pela atitude, pela capacidade de reação e a nossa capacidade coletiva que foi extraordinária e acabámos por sacar um grande empate que soube a pouco porque tivemos a vitória na palma da mão. Aqui nesta competição no Euro não há equipas fáceis, não há seleções fáceis, todas as seleções estão a um nível muito alto, portanto obviamente que agora nos próximos dias vamos ter essa oportunidade de ver o que é os pontos fortes e fracos dos Países Baixos e com toda a certeza vamos estar bem preparadas para quarta-feira. Tudo é possível, não devemos deixar de acreditar e eu acho que é muito por aí que nós temos que pensar, portanto neste momento está tudo em igualdade pontual, só demonstra também que o nível competitivo aqui é extraordinário, não é? E tudo é possível e vamos trabalhar muitíssimo para que possamos no final desta fase de grupos sorrir todos juntos. E assim chegamos ao fim deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão, já em seguida. Até já!